Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, des lobes clairs escarres. Oi, gente, nós somos a Companhia Cênica de Cínicos. Estamos reunidos hoje aqui para falar sobre o processo criativo do espetáculo Santo Anjo do Senhor, que é o objetivo da minha pesquisa de dissertação de mestrado, que se intitula Dragão de Luz, uma poética sobre a experimentação de iluminação cênica do espetáculo Santo Anjo do Senhor. Como nasceu a Companhia Cênica de Cínicos? Na verdade, eu e Beto, a gente era de um grupo de teatro, e a gente sempre trabalhou há muito tempo juntos. E a gente decidiu, a gente queria formar um grupo, ou retomar o grupo, enfim, a gente estava perdido assim. E a gente começou a falar com o Adriano, falar com outras pessoas que também, e a gente começou com a como dar uma cara para a companhia, e aí a gente começa na segunda pergunta, que seria de que maneira você se insere no grupo, né? E quais as funções. Por exemplo, a gente partiu do princípio de que a gente queria fazer um grupo sem estar preso nada, sem estar atrelado a nada, a lei, alguma coisa, nada, sem ter nada, fazer coisas que nos agradassem e que nos uniam, porque na época a gente tinha o mesmo pensamento, tanto estético, enfim, essa coisa toda. E a gente decidiu fazer um grupo que a gente não tivesse preso a nada. Então a gente começou com essa ideia de fazer cenas absurdas, cenas que a gente não tinha talvez coragem, ou não tivesse como fazer com um grupo, ou preso a uma dramaturgia, alguma coisa assim, na verdade, né? E aí a gente começou com uma deboche, em 2011. Foi, a gente começou em 2011 com um espetáculo que a gente resolveu chamar de Deboche, que era uma quarta deboche, que a gente fazia esse espetáculo nas quartas-feiras. E aí a gente fazia cenas de nonsense, eram coisas completamente malucas que vinham na nossa cabeça. Não tinha um roteiro predeterminado assim. A partir de uma ideia, de uma música, de uma imagem que a gente tivesse. Eram sketches soltas. Exato. E depois a gente tentava costurar ela de alguma maneira. Estruturar um roteiro a partir disso para sair o projeto, que na verdade era um projeto que a gente convidava pessoas. Né? A base da Companhia Cênica de Cínicos somos nós. E aí eu gostaria que cada um fizesse um breve histórico, né, da sua formação artística, essa coisa toda, né? De quem são esses artistas da Companhia Cênica de Cínicos, né? Começa com o Adriano. Eu sou ator, comecei fazendo teatro na teatro de escola, teatro de colégio. E depois integrei o grupo Palhaços Trovadores, qual fiquei por quase 18 anos. E nós montamos a Companhia Cênica de Cínicos. Eu não tenho a formação técnica de teatro, né? Participei apenas de oficinas de formação de ator. Eu sou também ator. Eu fiz escola de teatro e a partir da escola de teatro a gente fundou um grupo chamado Nós do Teatro na época, que era Larissa Latifi, Rodrigues Neto, Tiane Monteiro e Arnaud. E aí depois eu tenho uma formação em artes visuais, porque quando eu comecei na própria escola de teatro eu gostava muito de trabalhar com o figurino, com a cenografia. Então, a forma que eu encontrei de casar essas linguagens, não existia o curso de teatro, foi indo para as artes visuais. Eu dirijo, faço cenário, né? A gente está emendando na segunda pergunta. Sim. Faço cenário, faço figurino, atuo. A companhia tem essa flexibilidade. Então alguém está sempre em cena, o outro está fazendo cenário, está fazendo figurino, está fazendo... É tudo compartilhado. Cada um tem uma função, mas é compartilhado as ideias, essa coisa toda. Eu sou o Markson de Moraes, eu trabalho com teatro desde 2001, né? Sou ator formado. Sempre trabalhei com iluminação também, na verdade eu sou ator e iluminador, ou eu não sei se mais iluminador que ator. Né? Na verdade as duas coisas se unem, né? Principalmente para essa pesquisa. Tem uma coisa legal que ele falou em 2001, o Markson trabalhou comigo na SMAC durante anos. 5 anos. Uns 5 anos mais ou menos. Eu tinha um grupo de teatro a partir de um projeto de extensão dentro da SMAC. E o Markson era ator desse grupo de teatro. Ator, iluminador, fazia cenário, enfim. Como todo artista paraense, né, a gente acaba fazendo tudo. A gente não é só ator, ou só produtor, ou só iluminador. A gente acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa. Né? E aí a gente, na verdade, partindo disso, a gente
criou a Companhia Cênica de Cínicos, Foi. né? Que a gente não tem assim, o presidente, o secretário, o diretor, o ator. A gente tem nós, o grupo. Yeah. Então, cada um desempenha o seu papel que naquele dependendo do processo. necessita. Às vezes eu ilumino, às vezes eu dirijo, às Ah, vezes o Adriano tá está em em cena, cena. o Adriano faz a trilha, o Beto faz o figurino, ele está em cena, essa coisa. Depende da necessidade do espetáculo. Né? Isso também é um mote para o Santo Anjo do Senhor, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Que entra aí, né, uma das perguntas, né? Quais as pretensões artísticas do grupo? Elas casam muito com as pretensões Quase do do- espetáculo Santo Anjo do Senhor. E qual a expectativa, e qual a perspectiva de individual mesmo? Nesse grupo nosso da companhia, a gente não, como o Marcos bem falou, a gente não é preso às funções ou a formação. A gente é um grupo completamente livre, a gente é solto para fazer o que a gente quer. Uma das coisas que a gente pensou no grupo é que a gente montou esse grupo para que a gente fizesse o que a gente tivesse vontade com relação ao teatro. Seja uma coisa que já é feita ou seja uma coisa completamente nova. A gente vai da linguagem drag até os textos de Caio A Fernando. poesia, né? A poesia. Então a gente constrói uma dramaturgia a partir de um texto ou uma dramaturgia a partir de um improviso. A gente já foi para Shakespeare. Então a gente é livre nesse sentido de que a gente faz o que a gente quiser. Se amanhã a gente quiser fazer qualquer coisa, um musical, se der vontade na gente, nós vamos fazer. Nós não temos uma linguagem específica. Nós gostamos de brincar, de fazer teatro. Diferente de alguns grupos que você vai criando ao longo do processo, tipo, faz só teatro de rua, aí torna-se especialista, domínio do espaço público, da rua, essa coisa toda. A gente não tem muito essa pretensão. Mas a gente pode também fazer, inclusive A gente pode fazer rua, se a gente quiser fazer, a gente vai atrás. A gente é mais ligado à questão do experimentalismo mesmo, de ou fazer drag. A gente tem uma performance que a gente iniciou, que era um embrião de espetáculo, que é Madison, que era uma experimentação completamente muito voltada para as artes visuais, que a gente trabalhava com experimentação, né, de luz e eu trabalho com máscaras. Então a gente não tem a gente não tem referencial teatral, claro, não que a gente não tem, a gente não tem uma estética, a gente não é limitado. Não está limitado. Há uma certa vertente, uma certa, né, a gente é aberto, até pela questão de experimentar mesmo, porque a gente decidiu que a gente quer fazer isso. E até porque as nossas práticas, a minha, a do Adriano e a do Marcos, elas são completamente diferentes. O Adriano tem um tato muito bom pro riso, pra comédia, pro improviso. O Marcos, eu trabalho a poesia. Eu gosto do drama. Então a gente casa, vai né, casando essas as ideias, coisas, essas coisas. Acho que é por isso que dá certo. Por isso que dá certo, né? A gente falou das referências, né? Uhum. E a partir disso foram surgindo alguns espetáculos, alguns projetos e alguns espetáculos. O primeiro projeto a gente já falou, né? Foi a Quarta Foi essa deboche, uma quarta deboche. Que são esquetes cômicas que a gente convida pessoas, que a gente faz sem tema, né? A gente faz livre. Né, que a gente começou meio livre, mas depois a gente não chegou a botar, tipo, deboche, novela, deboche... Começou. Mas o deboche, o projeto deboche são esquetes cômicas, né, escrachadas, para maiores de 18 anos, que fica bem claro. Né, e que a gente foi fazendo, uma quarta-feira, a gente escolheu um lugar para fazer. Né, o próprio nome, deboche, já é um deboche, já com essa coisa, então a gente estava mais para essa veia mais cômica, satírica, assim, né? O deboche surgiu, na verdade, acho que foi lá em casa por causa da furadeira que tu tinha levado pra pregar alguma coisa lá em casa, não era? Eu acho que sim. Alguma coisa assim, foi com a história da furadeira. Talvez surgiu a palavra, não sei se foi a Adriana, acho que foi a Adriana, deboche, mas a gente tava com a furadeira Bosch e ela ficou no folder, ela ficou... ela aparecia, a furadeira Bosch aparecia nas cenas, enfim. Exato, O próprio deboche é o nome do projeto deboche. Uma quarta deboche gera um deboche em cima do deboche. Enfim. Essa coisa toda. Aí depois nós iniciamos um processo, né, que a gente chegou a apresentar em alguns lugares, que se chama Madise, que a gente foi baseado o Adriano sabe o texto, foi um texto do Mia Couto, que foi o seguinte: a gente resolveu se inscrever num festival de cenas curtas de 10 minutos e nós não tínhamos essa cena, e aí a gente resolveu mergulhar numa pesquisa a partir de um texto do Mia Couto, e
Surgiu essa cena, um trabalho com máscaras que eu dirigi, e aí esse trabalho foi bem legal. A gente fiz uma composição de músicas, fiz uma composição sensorial, um ambiente, enfim. E foi bem legal, foi muito bem aceito. Nós ganhamos o prêmio, ficamos em segundo lugar. Depois nós fomos até citados no Baile dos Artistas, enfim, ganhamos o prêmio no Baile dos Artistas também, no período do Carnaval, por causa desse trabalho, dessa cena. Foi um processo criativo bem legal, bem interessante. Nós mergulhamos muito na pesquisa do corpo, na história do corpo. Não tinha fala. Dos atores tinha um off, que era uma voz, que inclusive a voz era minha. E esse processo foi bem legal. Nós até pensamos na época de partir para mergulhar numa pesquisa com os elementos, né? E pesquisar mais com relação à máscara e corpo. Tá guardada essa ideia e nós não fizemos mais isso. Eu fiquei de fora. Eu acho que eu tava no... Tu tava fora. O Beto foi quando o Beto saiu pro doutoramento dele. Teve o Madison e teve mais um outro. Teve o Madison e logo depois teve o Romeu e Julieta, que aí a gente mergulhou mesmo no universo drag, porque o universo drag vem acompanhando a gente desde o início da companhia, né? A gente vem experimentando isso, essa coisa da drag, na drag enquanto experimentação teatral, né? Não é fazer show de drag, mas a drag enquanto experimento para a cena. Possibilidade para a cena. Da cena, né? Experimentar esse universo da drag, a maquiagem, a comicidade, enfim, essa coisa toda. E aí, com esse mergulho no universo drag, a gente criou um outro projeto, que era o Clássicos in Deboche, que é remontar, na visão da Companhia Cênica de Cínicos, clássicos da literatura, do teatro, enfim. E a gente começou com Romeu e Julieta, que éramos 3 drags, mais uma drag king, né, em cena, que a gente revezava nos papéis, e a gente deu uma versão nossa, da companhia. Ao final do espetáculo. Né, paraense, né, enfim, uma versão nossa para a história de Romeu e Julieta, né, que se chamava A Verdadeiríssima História de Amor de Romeu e Julieta. Era uma versão contada a partir da Ama, que era a minha drag, né, que era Chileitão, que ela contava a história. Então, a partir da narração da Chileitão, aquela que dizia que ela que tinha sido a ama de Romeu, da Julieta, e ela que sabia a verdadeira história. Aí entrava com causas trabalhistas, porque ela foi demitida depois que Julieta morreu, ela entrou com as causas trabalhistas, e, enfim, conta todas essas histórias. É uma loucura. E Santo Anjo, que na verdade Santo Anjo estreou em 2000. Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, que estreou, a gente é tão íntimo aí. Santo Anjo do Senhor estreou em 2013. Santo Anjo do Senhor é um espetáculo em construção. Na verdade, eu gosto de usar o termo, né, que eu uso nessa questão, em maturação, porque ele nunca está pronto. Ele nunca está pronto em que sentido? E aí a gente entra nas motivações para criar o espetáculo Santo Anjo. É porque a gente decidiu trabalhar com essa coisa da experimentação. Experimentação sobre todos os aspectos. Sim. Tanto técnicos, das funções de cada integrante da companhia, né, quanto das experimentações espaciais, que a gente, quais as possibilidades que a gente tinha para criar esse espetáculo. Experimentar tudo, experimentar texto. Na verdade, a gente não sabia que, quando a gente começou, a gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente, depois que a gente fez 4 ou 5 versões da Deboche, a gente resolveu pensar, não, bora fazer um espetáculo, alguma coisa, que tem uma dramaturgia. A gente até brincou, vamos fazer um espetáculo escrachado e vamos fazer um espetáculo sério. Vamos fazer um sério. Santo Anjo seria um espetáculo sério. Aí a gente resolveu sentar e que texto que a gente vai usar. Cada um levou cada um falou de alguma coisa que tinha vontade de fazer, porque isso é característico da companhia, o que a gente tem vontade de fazer. E aí o Markson trouxe esse texto. Foi o Markson que trouxe esse texto, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. No primeiro dia só estávamos eu e Markson. Na primeira montagem, enquanto equipe técnica, quando a gente pensa... Não, eu estou falando nem de primeira montagem, eu estou falando de primeiro dia de discussão, Sim. Primeiro dia, quando a gente sentou, reuniu, não pôde ir ninguém, só foi eu e Markson. E o Markson levou esse texto, eu ia levar uma outra coisa. E aí ele falou, eu tenho vontade de fazer isso,
porque é um texto que marca muito a história da nós do teatro, tem a ver com a nós do teatro. Tem uma coisa que falava do Neto, uma coisa que lembrança que fazia do Neto. Porque a gente já tinha, na verdade, esse texto, a gente fez ele, a gente copiou um texto do próprio Caio também, que se chamava História de Borboleta. E aí, a História de Borboletas, enquanto Caio, e na sequência dele, a gente foi metendo os dragões dentro, e depois o Marcos ficou com esse texto na cabeça durante 1 milhão de anos, e resolveu... No processo de construção do espetáculo, a gente queria trabalhar com que a gente depois começou a encanar muito no Beto, que é essa coisa da memória, né? A gente queria trabalhar com as nossas afetividades, né? E a minha primeira referência afetiva pro teatro, a referência que eu mais tinha na época era o Neto, né? Rodrigues Neto, que é falecido, meu amigo, né? Com quem eu comecei também a fazer teatro. Eu tinha esse texto, né? E eu lembro que nosso primeiro encontro, a gente discutindo ainda sobre como fazer, eu lembro que eu queria uma coisa da religiosidade, trazendo a minha religiosidade também, experimentar o espaço, experimentar a luz, a gente pode brincar com essas coisas, esse texto não saía da minha cabeça. E a gente até chegou a ler um trechinho, né? A Adriana e eu, já estávamos, a Adriana e eu, e foi fluindo as ideias, foi fluindo como construir, o que experimentar, o que ser. O texto foi fácil, porque quando o próprio texto ele já é indutor de muita coisa. Tem muitas palavras que induz a gente já a imaginar alguma coisa, apesar de que ele não... O Caio, quando ele escreve, ele cria uma atmosfera. Ele cria uma atmosfera... Ele recheada de imagens também. E aí é fácil a gente já conseguir imaginar e conseguir mergulhar nisso. E a ideia de que a gente teve de trazer o nosso universo para dentro do universo do Caio e o universo do Caio para dentro do nosso universo, e quando a gente fala nosso, não só do ator, mas também do iluminador, do diretor, nós da integrante, tornar o Caio o integrante da CCC e discutir com ele praticamente isso, né, para tornar o Caio integrante da Companhia Cênica de Cínicos e conversar com as ideias dele e tornar ele integrante da gente, foi fundamental para que a gente... para o processo fluir, e aí a coisa foi fluindo de maneira tranquila. A gente não sabia se ia ser 1 ou 2 atores, a gente não sabia, o texto foi induzindo, o espaço. Eu lembro que logo nos primeiros exercícios, ainda com o Milton, a gente só tinha um espaço, e a gente tinha um espaço na Casa dos Palhaços, que é onde a sala de espetáculos dele, onde geralmente os espetáculos acontecem, no andar superior, que tinha umas cortinas, né? Umas cortinas pretas. Tem umas cortinas pretas que fazem a caixa preta. E a gente foi, bora experimentar esse espaço, bora experimentar a cortina. E ele montou uma imagem com mais asas, e aí essa coisa do dragão vinha e ficou. Né? Ele começou, esse dragão começou a despertar, a surgir. Então, na verdade, muito do Santo Anjo partiu da experimentação. A gente não tinha fechado um texto, a gente não tinha fechado nada. A gente tinha fechado uma experimentação que a gente ia ver o que ia fluir e como ia encaixar as coisas. Né? A gente lembra que a gente fez uma coisa que é interessante, que a gente recortou o texto em pedaços, o texto do Caio, nós recortamos pedaços e a gente ia para cima daquele trecho, sem ter dramaturgia ainda pronta. A gente não sabia qual era a primeira cena, qual era a segunda, qual era a sequência de cenas. A gente simplesmente recortou o texto. Esse texto aqui é legal, porque fala disso, fala daquilo, fala do cheiro, fala de alguma coisa. Como é que a gente poderia fazer uma cena com isso daqui? O que essa cena induz pra gente? Então a gente começou a criar as cenas a partir dos recortes dos trechos, do texto. E aí depois que a gente foi ver, olha, esse trecho, ao invés de combinar com o que veio em seguida, vai com o que está anterior. Então a gente começou a inverter a história contada, a história mesma, só que a gente conta de uma outra, seguindo uma outra linearidade, diferente daquela proposta por Caio. As funções no espetáculo, por exemplo, a gente decidiu que a gente chegou a um consenso de que a gente ia experimentar de diversas formas, as várias funções técnicas, digamos assim, né, do espetáculo. Por exemplo, na primeira versão de 2013, eu dirigi, o Adriano fez a preparação corporal. Foi. E o Beto fez a visualidade, né? O figurino e a cenografia. Na verdade, eu pensei, mas quem fez foi a gente, todos nós. Mas de responsabilidade. Cada um tinha uma responsabilidade. Apesar de que a gente sempre discutiu, a gente sempre
eu penso que a luz tem que ser isso. O que vocês acham? Não, pode experimentar isso, bora fazer. A mesma coisa a preparação do Adriano. Olha, eu pensei um exercício assim, assado. Aí a partir daquilo, né? Tudo isso, então... E isso a gente foi experimentando de várias formas. Por exemplo, na segunda temporada de 2016, eu já fui para a cena, o Adriano já me dirigiu, né? Nessa época o Beto estava para o doutoramento, né? O Beto só participou da primeira temporada de 2013, né? Mas sempre conversando, sempre no diálogo. Mas durante a segunda e a terceira temporada de Santo Ângelo, a base da CCC ainda éramos só Adriano e eu. E a gente sempre brincou com isso, né? Experimentou isso, cada um, né? Experimentar uma função do espetáculo, experimentar... Né? Ficou decidido, na verdade. Chegou um momento que a gente decidiu, olha, tu vai pra cena, depois na temporada seguinte fulano vai pra cena, depois ia trocando e trocando essas funções todas, né? A gente não tem a função definida e a gente, mesmo o Beto de longe, foi engraçado que na terceira temporada foi a temporada mais diferente, porque eu inseri músicas diferentes no roteiro, misturei cenas que não tinha, como a cena do álbum, que não tinha na primeira e na segunda temporada, e usei um figurino diferente, e nós desconstruímos o cenário, porque o espaço era bem diferente mesmo, construímos uma nova proposta, e eu lembro que o Beto estava assim longe, querendo entender o que estava acontecendo, e mesmo longe ele funcionava com a gente, estava com a gente, ajudava a dirigir, ajudava a discutir, ajudava a gente entender o que a gente estava fazendo. E a gente chega na importância do espetáculo, né, para o grupo. Quer dizer, o quanto foi crescendo. A gente imaginava só fazer uma primeira temporada, uma segunda temporada, mas a gente decidiu tornar o Santo Anjo, né, o carro-chefe do grupo. Então, digamos assim, o espetáculo não é o principal, mas o que mais ficou em temporada é o Santo Anjo, que está em temporada desde 2013 até 2017, que foi a última temporada agora, né? E ele justamente por isso, essa questão do experimentar. A gente fez em vários espaços, a gente fez no Valdemar Henrique, na sala de espetáculos, a gente fez na Praça do Povo, né? A gente fez na Casa dos Palhaços 2 vezes, em 2 ambientes, 2 espaços diferentes. A gente fez na Casa da Atriz, né? Então foi o espetáculo que a gente mais produziu, trabalhou, mais trabalhou, desmontou, montou, desmontou e montou, desmontou e montou. E ele se tornou uma coisa importante pra gente, porque como a gente resolveu trabalhar a questão da memória da gente e mergulhar no mundo do Caio, trazer o Caio para o nosso ambiente, é interessante que acabou que muito de nós, individualmente e coletivamente, foi para dentro do espetáculo, e é um espetáculo que mexe muito com a gente do ponto de vista pessoal. Nós descobrimos um código de conversa entre a gente quando a gente começa a falar dos nossos dragões, porque os dragões ditos por Caio, o dragão falado por Caio, acabou fazendo parte de nossas vidas, individualmente e coletivamente. As figuras, as cenas, os cheiros falados por Caio fazem parte da nossa vida. A gente passou a gostar do alecrim e do hortelã. Então, a gente, na verdade, a gente embarcou nesse mundo que o Caio cria, no conto. Né? Então a gente embarcou em tudo mesmo. Na trilha, na visualidade. A trilha sonora faz parte muito da vida da gente. Por exemplo, a gente foi pesquisar, o Adriano que criou a trilha, ele foi pesquisar a trilha sonora na década de 80, as referências do Caio, tudinho. Eu encontrei num blog ou alguma coisa que falava sobre o Caio Fernando Abreu e que citava algumas cantoras, alguns cantores que ele gostava. E aí eu fui procurar quais os discos daquela época que já haviam sido lançados. E aí eu disse, bom, Caio viu até este disco, então ele conhece daqui para trás desse determinado cantora. E aí eu busquei, então, para inspirar, imaginei, acho que ele ouviu essa música aqui para pensar nesta cena. E aí eu fui coletando músicas dessa galera, ficou uma coisa meio tensa, uma trilha sonora bem dor de cotovelo, mas era o mundo de Caio. O roteiro, ele não se estrutura, ele não conta uma historinha, o início, o meio e fim. Na verdade, a gente tem o texto, né? E a gente pegou parte do texto, não necessariamente uma ordem cronológica, né? A gente foi pegando partes que mais interessavam, partes que, como o pilar central do espetáculo daquela temporada é o ator, então a gente partia
daquele pilar, daquele ator, Das experiências, das experiências, né, das memórias, das memórias, afetividades, de tudo afetividades. daquele ator. Né? E a gente ia pincelando as nossas, entrando e jogando com esse ator. Era bem legal. Por exemplo, eu pegava uma cena, sei lá, qualquer. E aí, por exemplo, uma cena que é muito marcante pra gente, a cena que a gente transformou numa cena de banho, que era a hora que ele fala que o dragão tem cheiro de alecrim e hortelã. Aí a gente pensou, aí ele fala assim, aquele cheiro de ervas esmagadas entre as palmas das duas mãos. Aí a gente olhou, gente, isso é um banho de cheiro. E isso tem muito a ver com a religiosidade minha, do Mac, da gente também, da companhia e tudo. Aí a gente ficou olhando assim, bom, se é um banho de cheiro, por que o ator não toma um banho? Por que o personagem que está fazendo ali não toma um banho em cena? E aí a gente criou uma cena de banho, que o Maxwell pensou em uma luz verde, aí que já entrou um alguidar, que já entrou as ervas, que já entrou o banho. Então a gente essa cena de banho não existe no texto. O personagem não toma banho de alecrim e hortelã. Mas a gente entendeu aquilo ali como um banho. Desde o primeiro momento. Desde a primeira temporada. Na primeira temporada. Já tomava esse banho de cheiro. O roteiro, algumas cenas elas permanecem durante todas as temporadas. Elas são em comum. Pelo menos a estrutura da cena. Isso. Muda a luz, muda o texto, ou muda a dinâmica no espaço, mas algumas cenas permanecem, né? Então, o roteiro... Não existe um roteiro fixo. Né? Não existe um roteiro fixo. A gente parte daquele roteiro. E essa cena? Por exemplo... o espaço determina muito. Na Casa da Atriz, mudou muito a estrutura do roteiro do que eu fiz essa temporada na Casa dos Palhaços, né? No andar superior, e fiz na Casa da Atriz. E a gente mudou pela questão do espaço. Sim. Uma cena, que é a cena da janela, que era tranquilo de fazer, ela tinha uma ordem, e a gente subverteu essa ordem na Casa da Atriz, então muito estava ligado ao espaço. A cena final na Casa dos Palhaços era diferente. Que havia um salto da janela. Na cena final, tu te jogava pela janela. E na Casa da Atriz não tinha como se jogar porque era térreo. Era térreo e eu ia pra rua. Ele saía para abrir a porta e ia pra rua. Então o espetáculo terminava ele indo pra rua. Então o espaço determinava muita coisa, né? Consequentemente, a luz, esse jogo do ator com o espaço e com a luz. Então, é o que determina. Inclusive, esse é o mote que eu pego para a dissertação, né? Essa tríade ator, espaço e luz, que determinou muito da construção, a base, né? Da estrutura do espetáculo, né? De como ele é estruturado, né? E para a gente chegar no público, né? Vamos falar um pouquinho do público, né? O que a gente espera despertar no público. Na verdade, primeiro que é um espetáculo que ele não tem esse limite, né? Plateia e público. Não. A plateia está inserida a gente queria como a gente vai trazer esse universo do dragão se a gente não inserir essa plateia dentro do espetáculo? Então não existe essa diferenciação entre plateia e público. Na verdade, a plateia faz parte do espetáculo. A plateia está em cena. A plateia está em cena. A plateia é um convidado da casa da pessoa. É interessante que na primeira temporada, segunda temporada... Na primeira temporada, a plateia entrava. O ator estava em cena, né? A plateia ficava embaixo na Casa dos Palhaços. Aí a plateia era convidada a subir, ela subia, aí o ator já estava em cena, ele já se impactava com o ator em cena, com uma luz, pouca luz, e procurava um lugar para sentar. Aí a plateia sentava. Na Casa da Atriz foi semelhante. O ator já estava em cena e as pessoas entravam na sala e procuravam para entrar. E na Casa dos Palhaços, na terceira temporada foi a que eu fiz, foi a mais diferente. Nessa realmente a gente resolveu mudar tudo. Primeiro que a gente fez no andar de baixo, então já não tinha o andar de cima. E as pessoas quando entravam na Casa dos Palhaços, já viam o espetáculo e eu começava a conversar com as pessoas. E o cenário não estava todo montado. A ideia era justamente essa, que as pessoas me pegassem de surpresa, eu estava manipulando, montando as coisas, brincando com os objetos. E de repente, por um sinal de olhar e um sinal de toque que eu tinha com o Mac, que era passar a mão aqui no pescoço dele, na orelha dele, assim, eu passava a mão, eu dizia para ele, já vou começar. E aí era só um código que a gente tinha, e eu passava a mão, e aí ele ia lá para a mesa de som, de luz, ficava ali como se estivesse operando, e eu começava o espetáculo. Não tinha, era tão misturado a ideia da plateia com o público, da plateia com o espetáculo,
que não tinha nem momento certo de começar. A gente começava junto com o público, quando o público percebia. Tinha gente que estava no telefone, quando levantava, ué, começou. Era muito engraçado olhar essas reações. Porque a gente, na temporada que foi feita lá, de 2016, como as pessoas geralmente ficavam embaixo, esperando a hora de começar a subir para assistir o espetáculo, né? E a gente decidiu ousar nessa forma, porque a gente estava usando mais o espaço. O espetáculo ele foi se desenvolvendo de uma tal forma, a experimentação, tanto na luz quanto no ator com espaço, né? Que a gente chegou nesse consenso, Adriano, que as pessoas não vão ficar lá fora, né? Elas chegam na Casa dos Palácios, elas já querem entrar, então elas já vão entrar, na verdade, o espetáculo já começava, na verdade, 1 hora antes. O espetáculo era marcado para começar às 8. Na verdade, o Adriano já começava às 7, o espetáculo. Quando as pessoas chegavam, o Adriano já estava em cena. Eu já estava em cena. A partir do momento, antes das pessoas chegarem, eu já estava em cena, porque a qualquer momento podia chegar alguém. Então toda aquela fase que eu estava antes, que fingindo que estava tomando um vinho, não, eu estava tomando um vinho porque era a minha cena tomar um vinho antes do espetáculo, fumar um cigarro lá fora, limpar o espaço, essa preparação da coisa já era a cena. Já era o espetáculo. Já era o justamente por entender, né, por não querer desassociar isso, né, o público do espetáculo, assim, não, agora eu sou público, eu vou sentar e vou assistir, não. Quando ele entrava na Casa dos Palhaços, ele já estava em cena, já estava no universo dos dragões, né? E bora falar um pouquinho sobre o figurino, né? Que o Beto fez a primeira versão, que eu mantive na segunda temporada. Só que não coube em mim na terceira. Então fala um pouco desse figurino que tu pensaste. Na verdade, o figurino era uma roupa muito simples. Eu me lembro que a gente fez um casaco, a Zezé me ajudou a fazer um casaco branco, com rendas brancas e tinha umas rendas vermelhas por dentro também. Tem uma questão muito bacana que é assim, eu fui trazendo uma coisa muito particular do Beto, que é a renda. Isso é muito forte na minha vida. É uma coisa que tinha na minha casa, as coisas cobertas com toalhas de renda. Prateleira onde tem um santo com toalha de renda. Não sei, liquidificador com renda. Só faltava ter pra geladeira um vestido, uma coisa assim. De renda. E a renda virou marca do espetáculo. Do espetáculo. A gente tinha uma cortina com rendas, a gente tinha... Os adereços eram decorados com renda. Então a renda, ela estava presente muito no espetáculo. Beto, por ser uma afetividade do Beto. No meu apartamento tinha, não sei se chegou a ser antes ou foi depois do espetáculo, tinha uma cortina de renda lá em casa. Eu não lembro se foi antes ou se foi depois. Eu acho que foi depois, depois da primeira temporada tinha que espalhar as coisas da companhia. Foi depois. Nós pegamos a cortina de renda do espetáculo e ficou a cortina de renda da casa do Beto. E aí era uma calça, uma camiseta branca e um casaco que ele usava depois do banho. Ele se preparava para a espera desse dragão e pronto, ficava todo bonito, todo cheiroso e acho que eu me lembro era isso, né? A intenção era se arrumar, quando você vai encontrar alguém que você quer muito, você gosta muito, que você está ansiando ver, a ideia sempre foi essa, você se arruma com a melhor roupa, usa o melhor perfume, né? Ajeita o cabelo da melhor forma para parecer bonito. Eu lembro que uma vez, Beto, uma coisa que tu falaste, que era o manto da apresentação, do Arthur Bispo. Que a gente falou assim, é como se fosse o manto da apresentação, não com a estética dele, não com essa estética, mas a proposta do Arthur Bispo, que era ter um manto para se apresentar para Deus, que era a grande influência dele, grande encontro dele, esse cara, desse personagem, também teria uma roupa para se encontrar com esse dragão. Então ele se preparava com essa roupa, ele se preparava com um banho, ele preparava o espaço, preparava o corpo para poder encontrar com o dragão. A cenografia também, ela caminhou por aí, né? A cenografia foi para isso. Tinha uma coisa também que eu trouxe também uma referência muito particular da minha história. Era cheia de anjos. Na verdade, nem tinha a palavra anjo no espetáculo, né? Vocês lembram como começou? De onde que veio o nome Santo Anjo do Senhor? Nós compramos uma almofada para o Marcos. Não. A gente estava fazendo exercício. A gente estava fazendo exercício. Com o Newton e a gente... E ele rezava isso. E a gente... Não. A gente fez um exercício com o Newton e a gente dava muitas referências. Queria dar referências para ele. De todas as formas
entrar na cabeça dele, buscar essas memórias, buscar essas coisas dele. Eu tava fazendo exercício de corpo com ele. E aí explica. Aí ele tava sentado, eu lembro que eu tava numa cadeira, ele tava sentado, brincando com um tecido, e papapá, e aí ele começou, eu disse, sussurra, mas não fala palavras. Ele foi brincando, chegou num estado que eu falei assim, reza, ele disse, reza o quê? Qualquer coisa. E aí ele rezou a oração do Santo Anjo do Senhor. E ele se rezou embaixo de um pano. E a gente se olhou, nós três, e disse, isso vai ficar, isso não tem no texto do Caio Fernando, não tem. Mas a gente olhou pra cara do outro e aí gostou muito. E ficou, e o espetáculo não tinha nome. E o Beto virou e disse assim, por que o nome do espetáculo não é Santo Anjo do Senhor? E em seguida a gente viajou pro Ceará, acho que eu contigo, e a gente passeando no mercado central de Fortaleza, a gente achou uma almofadinha de criança com Santo Anjo do Senhor, é isso que Isso é legal, porque a gente começa a perceber que, na verdade, o texto, ele só é um indutor pra gente. Pretexto, pretexto. Ele só foi um indutor pra gente. Né? Se a gente for pensar na questão, a gente trabalha com o texto. O texto, ele desperta na gente uma imagem e a gente transforma essa imagem cenicamente no que é o espetáculo. Quando a gente começou a vivenciar mesmo as histórias do Caio, quando a gente começou a vivenciar, trazer o Caio, as histórias, quando a gente começou a ver o dragão que ele fala nos objetos ao redor da nossa casa, a gente começou a realmente mergulhar no espetáculo e tornar o espetáculo parte da gente. Quando a gente começou a se perguntar, nós temos dragão, como é o dragão que a gente tem, como é a cor desse dragão, como é isso na gente mesmo, eu dirigindo, eu fazendo preparação corporal, mas eu queria que o meu dragão tivesse em cena, o Markson em cena, mas o meu dragão o Markson tinha que fazer o meu dragão. Como que eu induzi pra ele? Tinha uma coisa bem bacana que eu acho com relação a isso, que tudo era branco. Tudo era branco. Toda a cenografia, a mesa era branca, as cadeiras, tudo era branco. A estante era branca. E com detalhes azulzinhos. Tudo com renda. Todas elas tinham renda. Mesmo branco, renda branca, e fazia assim, exatamente, um contorno azulzinho. E eram anjos. E aí quando a palavra anjo chegou, quando chegou a oração do Santo Anjo e a palavra anjo chegou, aí deu uma outra visibilidade. Despertou outras imagens. Imagens, que aí foi a imagem dos anjos, porque no espetáculo não tem imagem de dragão. Mas aparecem muitos anjos. O anjo faz parte do espetáculo. Tinha uma coisa que na época, eu me recordo, não sei se os meninos concordam, ou se lembram, que a gente queria transformar o espaço num lugar etéreo. Sim. Um plano... O espetáculo é sinestésico. Exatamente. Então a gente pensou no branco, na cortina, no vento, no cheiro, essa coisa para que o espectador entrasse num outro plano. Uma coisa que a gente conseguiu fazer na última temporada foi a questão do sabor, que a gente não tinha colocado ainda, porque quando a gente quebrou essa questão do público com o espetáculo e o público estava junto com o espetáculo nessa temporada que eu fiz, eu entrei com a jujuba. Então quando o público chegava, eu oferecia jujuba para as pessoas. Quer jujuba? Aí já era cena. E as pessoas comiam e a jujuba ia parar no altar. O desenvolvimento da encenação, e o vinho, ela foi muito, a gente foi descobrindo, a gente está descobrindo. É uma obra inacabada. Pausa para a citação. Para a teoria do mestrado. Mas é uma obra inacabada porque quando a gente pensa na temporada de 2013, por exemplo, ela tinha toda uma estrutura, toda uma encenação, toda uma formatação. E aí quando vai para mim em 2016, vamos tomar como ponto de partida primeiro o público. Eu lembro que tinha uma cena que o Newton interagia com o público, em 2013. Uhum. Em 2016, já tinham 3 cenas que interagiam com o público. Em 2017, o espetáculo é todo de interação com o público. Completamente. Todo. A gente percebe isso também na iluminação. A iluminação também, a gente trabalhava mais com os refletores, mais com a iluminação do espaço que ela dava, né? E tinha alguns toques nossos, pisca-pisca, vela, alguns dispositivos que eu comecei a levar. Na segunda, eu já começo a manipular a iluminação. Isso. E na terceira, completamente diferente. Então, já entram novos elementos, porque a gente começou a se sentir também, tem uma coisa que é interessante, a questão do pertencimento, né? De tanto eu ver os outros fazendo e induzindo os outros a fazer, seja na preparação corporal, seja na direção. Quando eu fui para a cena, eu estava cheio de anseios.
Eu tava cheio de anseios. A última temporada foi o que fiz, né, em cena. Então eu tava cheio de anseios. Então tinha coisas que já eu queria colocar que o Marcos disse assim, a gente precisa colocar, se sentir mais livre ainda do que a gente já era livre e subverter mais ainda uma coisa que a gente já tinha subvertido. Então a gente se propôs, se deu a chance de criar cenas ou transformar as cenas em coisas bem diferentes do que tinha sido na primeira e na segunda temporada. Sim. É porque a gente A estrutura do cenário, a pertencimento, a gente já se começa a se permitir, sem se sentir agredido, a transformar a coisa, né? A estrutura do cenário mudou, a forma do cenário mudou, a forma de iluminação mudou bastante, novos elementos foram colocados em cena, o entendimento, aí começou já o embrionar, o Max começou já nessa questão na pesquisa da iluminação. Isso serviu para que a gente também, obviamente, que a pesquisa do mestrado foi um indutor para a cena também. Não que a gente fez a iluminação pensando na pesquisa, a pesquisa veio depois. Mas quando a gente percebeu que aquilo ali tinha um potencial de pesquisa muito interessante, o Max já começou a entender, e eu também, por questão de ser pesquisador também, entender esses objetos, essas coisas todas. Então é isso, gente. Esse foi um pequeno bate-papo nosso sobre o processo de criação do Santo Anjo, para a gente entender como é esse processo de criação, né, como ele se deu, quanto a gente se doou, né, como iniciou, né, como ele é e como ele vai continuar sendo, porque é um espetáculo que ele não A gente acabou. não sabe se a gente vai montar uma próxima temporada, se sou eu, ou se o Max, ou se o Beto vai estrear. Que a próxima agora talvez seja o Beto. Talvez seja o Beto. Isso a gente ainda vai definir. Ou seja uma pessoa fora da companhia, a gente não sabe. Ou nós três em cena. Ou nós dois em cena, a gente não sabe ainda. Tem várias possibilidades de fazer esse espetáculo. E a gente quer agradecer. Então, agradecer ao Adriano. Obrigado. Por compartilhar com a minha pesquisa, compartilhar esse momento. Né? Sempre um prazer. Obrigada. Tchau.